Olá, meu querido, meu amado, minha amada, você que me acompanha. Aqui que vos fala é o evangelista Ângelo Borges. E hoje nós vamos interagir sobre a história de Naamã. O segundo livro de Reis, capítulo 5, vai relatar a história desse chefe do exército do rei da Síria. Segundo livro de Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã notificou seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que era a terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e te enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que restaures a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se dignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram aí os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não o faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: viva o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe o adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom.
quando assim eu me curvar na casa de Ramon, nisso perdoe o Senhor o teu servo. E ele disse, vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Glória a Deus, olha, que maravilha, olha. Sabemos que a história de Naamã é um chefe do exército da Síria, né, de confiança do rei da Síria, e ele, porém, sofria de uma enfermidade, de uma lepra. E as pessoas daquela época, quando tinham essa doença, elas eram separadas da cidade para não contagiar o povo, né? E mandaram, enviado para um lugar onde ficavam ali os leprosos, os coxos, né? Aquelas pessoas enfermas. Então, era enviado para lá, porém ele escondia com a sua armadura e tampava aquela lepra para ninguém ver. E o único que sabia era o seu Senhor, né? Tanto que uma ocasião, quando eles guerrearam, quando eles estavam ali fazendo investidas ali contra Israel ali, eles levaram presa uma menina, a qual a Bíblia não relata o nome dessa menina. Porém, essa menina que ficou servindo a casa de Naamã, como serva da esposa de Naamã, ela viu Naamã trocando de roupa, colocando sua vestidura, ela viu que ele era leproso, que ele carregava consigo aquela lepra. Aí, ela vai entrar com a palavra de Deus em seu coração. Mesmo ela estando em cativeiro, sendo cativa, Deus vai usar ela para poder fazer a sua obra. E ela disse para sua senhora assim, para a esposa de Naamã, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Note que essa menina ela foi levada à terra dela, foi levada presa, ficou a serviço, ela era livre, ela ficou como escrava, né? Ficou a serviço da casa de Naamã, né? Ela viu o servo dela, o senhor dela, ali naquela casa, com uma enfermidade, e ela profetizou para ele ainda, para sua senhora, quem dera se ele estivesse lá em Samaria, né? E lá tem profeta que restauraria ele da lepra. Aí Naamã notificou ao rei, ao senhor dele, né? Assim falou a menina que era da terra de Israel. Até então, ele não conhecia nem os profetas, nem o Deus que nós servimos. Não conhecia. Esse Deus poderoso, esse Deus que tudo pode, não conhecia. Então o rei falou com ele assim, ó, vai que eu vou te dar uma carta para você poder entregar na mão do rei. Porque quando você entrar na cidade, nos domínios do rei de Israel, em Israel, nós sendo sírios, né, eles vão pensar que nós estamos ali, que você vai ali para guerrear, poder, né, você poder servir de espia, para espiar suas fraquezas, para nós podermos entrar em guerra. Então você vai levar uma carta, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, e vai levar a carta para ele, endereçada a ele. Né? Mas quando ele chegou lá, e o rei leu a carta, viu que aquela comitiva era comitiva de paz, mas só que o rei entendeu errado. O rei rasgou a sua veste e pensou assim, olha, sou eu Deus para poder curar? Olha aqui no verso 7, olha. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste e disse, sou eu Deus para matar e vivificar, porque só Deus pode matar, só Ele pode dar vida, né? Para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Aí ele vai falar mais assim, ó, que está procurando ocasião para entrar em guerra. Que ele pensou isso, ó, porque deveras notar péssimos e vede que busca ocasião contra mim. Mas aí vai entrar um profeta de Deus, vai entrar um homem de Deus, que vai falar com ele assim, ó,
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, porque não podia chegar no rei, porque, né, tem uma hierarquia, né? Não podia chegar assim diretamente para o rei assim. Por que rasgaste tuas vestes? Olha o que ele falou com ele. Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Olha que maravilha. Ele se indignou com aquilo, ele achou que um reinado estava querendo entrar em guerra com outro, porque se ele não curasse, o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, para o rei de Israel curar aquele homem. Né? Aí ele não pode curar porque não tem esse poder. Aí ele volta para trás do mesmo jeito que foi. Aí vai chegar lá e vai falar, mas eu não mandei lá? É o motivo de poder entrar em guerra. Então, o profeta entrou, Deus usou o profeta para entrar com providência. Deixa vir até a mim, porque vai haver um milagre. Você vai saber que há Deus em Israel. Olha, a história de Naamã demonstra a providência de Deus. Como é que Deus entra com providência? Deus tem a maneira dele, os meios dele de trabalhar. Né? Seu poder e sua graça redentores, e o seu juízo contra o pecado. A narrativa dessa verdade de que a graça e a salvação divina não se limita a Israel. Então, não é só para Israel, é para todo o povo. Porque Naamã não era israelita, não era do povo de Deus. Né? Mas que ele queria compadecer-se dos não israelitas. Deus ele compadece daquelas pessoas também que não são do povo de Deus. Ele tem misericórdia, ele compadece, né? Ele ajuda, né? E levá-los a conhecer o único Deus verdadeiro. Porque o plano de salvação é para todos. Tem muita gente que não é do povo de Deus, que não é cristão, que ainda não é batizado, que ainda não aceitou Jesus, que precisa receber e alcançar graça também. Então você note aqui que a intenção é levar as pessoas a conhecer o Deus verdadeiro. Aí Naamã vai até ele e para com o carro porta da casa de Eliseu. Né? O carro, minha carruagem, né? A sua comitiva, parou ali. Né? Tem gente que fala carro aqui, mas fala que é carro comum de hoje em dia. Não. Carro aqui são carros, cavalos, né? São carruagens, né? E a sua comitiva parou na porta de Eliseu ali. Aí Eliseu mandou uma mensagem para ele, dizendo assim, olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne tornará e ficarás purificado. Olha o mistério, olha. Mandou ele fazer uma coisa simples, mergulhar 7 vezes no Jordão. Por que 7 vezes? Porque 7 é o número da perfeição. Mas ele deu uma ordem para ele fazer uma coisa simples. Simples. Né? E porém, você vai ver no relato aqui, ó, porém, Naamã muito se dignou e foi dizendo, já foi murmurando. Né? Ele queria ser curado, chegou até a porta da casa do o profeta dá uma ordem para ele, e ele não aceitou bem esta ordem, né, de mergulhar 7 vezes no Jordão, para ficar purificado, né, porque o Rio Jordão ele estava ali sujo, né, não se sabe se tinha chovido na cabeceira, para cima, né, provavelmente tinha chovido lá e a água estava barrenta, provavelmente. Né. Então ele se dignou ali, falou assim, mas como é que é esse negócio aí, esse mistério aí? Aí ele falou assim, eis que dizia comigo, ele falou comigo, certamente sairá possear em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele como capitão, como general, com o braço direito do rei da Síria, ele queria que o homem de Deus saísse lá de dentro da casa, fosse até ele, fizesse aquelas honrarias todinhas, né, botar a mão nele, invocar Deus, botar a mão nele, fazer imposição de mão para ele poder ficar curado. Mas ele falou assim, ó, vai e lava-te 7 vezes.
Você note aí que ele mandou ele se humilhar, mandou ele descer. E ele queria ficar de pé. Ele queria subir, se exaltar, por ser chefe da Síria ali, chefe do rei da Síria, do exército da Síria, comandante. Mas aí, o que acontece? Deus manda, quando a pessoa tem uma soberba muito grande, Deus manda a pessoa descer. Não é para subir, não é para se mostrar, é para se humilhar, é para descer, para se humilhar. Que quem tem que subir, quem tem que ficar no alto, no topo, quem tem que ser o centro da atenção é Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Eu e você, nós temos que descer cada vez mais e se humilhar perante Deus. Olha só, olha o que ele vai falar ainda. Não somos porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel. E realmente, de fato, naquela época era mesmo. Né? Porque o rio Abana era um rio de ouro e o rio Farpar era um rio caudoso. Eles eram limpos, aquela água era limpa, aquelas águas eram limpas. Mas a água do Jordão, do Rio Jordão, ela estava barrenta. Ele estava barrento. Aí ele continua, não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e foi com indignação. Ele falou com indignação mesmo. Ah, não, peraí. Eu vim de lá até aqui para poder descer nessa água barrenta aí, para descer nessa água escura aí, eu podia me lavar lá mesmo, porque lá o rio Abana e Farpar, o rio lá é muito melhor do que aqui. Águas muito cristalinas, né, com indignação, mas foi uma palavra para ele simples, era só ele ir lá e lavar 7 vezes. E ele se sentiu indignado, porque muitas vezes as coisas mais simples que é para a gente poder fazer, nós não fazemos. Eu e você, nós não fazemos. A gente quer fazer as coisas impossíveis para poder mostrar que nós somos capazes de fazer. Mas aqui, nessa passagem aqui, que foi uma passagem que foi documentada, que serve de lição para mim e para você, está falando para a gente, para nós nos humilhar, para nós descer. Que eu e você, nós temos que descer. Não é subir, não é se mostrar, é descer. Humilhai-os perante a presença do Senhor, que no momento certo Ele vai te exaltar. Então chegaram, olha só que Deus, mais uma vez, já usou aquela menina que estava presa, aí agora vai usar o servo de Naamã. Olha, então chegaram-se a ele os seus servos e falaram e disseram, meu pai, eles tinham ele como pai, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, alguma grande coisa, porventura não farias, quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Porque ele era um homem de guerra, de fazer as coisas impossíveis na guerra. Tudo que o rei mandava ele fazer de impossível aos olhos da guarnição ali, ele fazia. E ele queria algo impossível. Mas aí o profeta mandou ele fazer uma coisa simples. Olha, porventura, se o profeta disser alguma grande coisa, uma coisa enorme, espetacular, ele não faria? Claro, ele queria fazer, porque ele estava botando ele à prova. Mas a prova maior que ele colocou, que Eliseu colocou, foi a mais simples. Que ele não estava acostumado a fazer coisas simples, ele estava acostumado a fazer coisas grandiosas. Foi mais simples. Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Simples, acabou. Era simplicidade. Não precisava fazer coisa grandiosa, não precisava fazer ir lá, derrotar, né, um outro povo, outro exército. Não, ele só falou assim, vai, desce 7 vezes, mergulha 7 vezes e ficará purificado. Muito simples. Olha que simplicidade. E muitas das vezes eu e você complicando as coisas, né, de Deus, né, da direção do Senhor, né? Olha, então desceu, olha só, hein, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Que maravilha! Que maravilha! Olha, esse trecho, juntamente com outros do Antigo Testamento, aponta
aponta profeticamente para Cristo, aponta para Cristo, né? Para Jesus Cristo, o prometido Messias de Deus, para uma análise sobre o assunto, né? É surpreendente que Naamã, embora sendo estrangeiro, foi milagrosamente liberto da lepra e convertido ao Deus verdadeiro. Ele foi liberto e se converteu a Deus. Olha no relato que eu falo assim, olha, deixa eu parar aqui a leitura aqui, ó. Então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho reconhecido que em toda a terra não há Deus, senão Deus de Israel. Olha o reconhecimento dele, olha. Ele reconheceu que os deuses que ele servia, que os deuses que ele prestava culto, os deuses que ele ali ofereceu holocausto, nenhum deles foi capaz de curar ele, a não ser o Deus de Israel. Olha o reconhecimento dele. Olha, eis que eu tenho conhecido que em toda a terra, o mundo todo, porque ele falou de toda a terra aqui, ele falou toda a terra que ele conhecia, né? Não há Deus senão Israel. Não tem. Só o Deus de Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou. Eliseu falando com ele, ó. Ele queria dar uma bênção para Eliseu. Eliseu falou assim: ó, vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. Ele não queria. Ele não queria. Ó, enquanto muitos leprosos de Israel permaneciam na sua impureza, o próprio Cristo referiu-se a Naamã, a fim de ressaltar que quando o povo de Deus desobedece a sua palavra, ele tira deles o seu reino e suscita outros, ele tira de um e coloca para outro, para experimentarem a sua salvação, justiça e seu poder. Né? Deus não atende necessitados por um preço, tanto que ele queria dar um preço, né, um reconhecimento ali, uma oferta para Eliseu. Eliseu não aceitou, Eliseu não quis. Ó, Deus não atende necessitados por um preço estipulado. E se assim fosse, somente seria atendido quem pudesse pagar. Né? Se fosse assim, só quem podia pagar recebia a bênção. E quem não podia pagar continuava, né, leproso, com enfermidade, endemoniado. Né? Então não funciona desse jeito. Né? Por consequente, Eliseu achava injusto tirar proveito daquilo que Deus fizera através dele. Então, ele achou a injustiça tão grande, né? Ele pegar e tomar ali para ele ali aquilo que Naamã queria dar a ele ali. A cura de Naamã foi um ato misericordioso de Deus. Deus teve misericórdia dele, assim como ele teve misericórdia de mim e de você, que nenhuma soma de dinheiro poderia retribuir. Agora, Naamã devia servir somente a Deus por toda a sua vida. Olha só, olha. Então ele disse: Naamã, assim seja, contudo, dê-me a este servo uma carga de terra para o teu jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele reconheceu que Deus é o Deus que provê tudo, que faz tudo, que cura. Ele reconheceu isso. Ele teve uma experiência com Deus. Muitas das vezes você vai ter que ter uma experiência com Deus, você precisa ter uma experiência com Ele, para você reconhecer, né, que Ele é que faz tudo em nossas vidas. Aí ele falou assim: olha, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ele já pediu perdão antecipado, porque ele era subordinado ao rei. Né? Ó, quando meu Senhor entra na casa de Rimon, Deus pagão, para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de curvar a casa de Rimon. Então o rei levava ele para poder se curvar diante de Rimon aqui. E ele tinha que se curvar, porque era uma ordem do rei, senão ele poderia ser até morto, se ele desobedecesse a ordem do rei. Mas ele já pediu antecipado perdão a Deus, por aquele pecado que ele ia fazer. Olha, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que curvar na casa de Rimon. Quando assim me curvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ele pediu perdão, me perdoe porque eu vou ter que me curvar. Eu sei que Deus faz, Deus cura, Deus me curou, mas eu vou ter que me curvar lá porque eu sou subordinado a Ele.
né? Então ele disse, vá em paz. Aí Eliseu falando, vai em paz. E foi-se uma pequena distância. Foi embora. Foi em paz. Curado. Curado. Foi buscar a sua bênção através de uma menina, a qual a Bíblia não relata o nome dela. Eu já pesquisei e não encontro o nome dela. Conheceu Deus por falar de uma menina que estava cativa na casa dele. Foi até o rei, foi até o profeta, que o rei mandou ele até o profeta, até o outro rei de Israel. O profeta escutou. Olha só o agir de Deus, hein? Mandou ele se banhar e ele ficou curado. Olha só. Mandou ele descer da posição que ele estava, porque ele precisava descer para Deus fazer a obra. Às vezes Deus não faz a obra na sua vida porque você se acha mais do que os outros. Você se acha que já é o tal, né? Às vezes você se acha. Mas Deus manda você descer nesse dia de hoje. Desça, se humilhe diante da presença do Senhor. Porque quem tem que ser exaltado é somente Deus. E quando a sua bênção chegar, quando você se humilhar diante do Senhor e o Senhor te abençoar, você vai contar o testemunho. Porque o seu testemunho, ele glorifica e engrandece cada vez mais a Deus. Não tente ficar com mérito para você, não tente, porque você não tem mérito nenhum. Eu não tenho mérito nenhum. Não tente. Porque se eu estou falando com você hoje e você está aí me ouvindo, é porque Deus permitiu. Porque se Ele tirar esse fôlego de vida que você tem, que eu tenho, acabou. Acabou. Você não vai levar dinheiro, você não vai levar casa, você não vai levar carro, você não vai levar roupa, nada disso. Acabou. Você vai retornar ao pó. Porque a palavra diz que tu és pó e ao pó voltarás. Fique com essa história de Naamã para a sua vida. Aprenda com ele que por mais posição que você esteja, que seja a sua posição, você tem que descer. Você tem que se humilhar. Porque os humilhados diante do Senhor serão exaltados. Você pode ter certeza disso. Tudo no tempo do Senhor. Meu amado, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, né? Aperte aí o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo, me ajude aí, vamos ganhar mais almas para Jesus, né? Vamos saquear o inferno, né? Porque a salvação não é só para mim e para você, a salvação é para todos. Às vezes alguém na sua casa aí, irmão seu, parente seu, está com a soberba tão grande que precisa descer igual Naamã desceu, para que Deus possa fazer a obra na vida dela. Então me ajude aí, compartilhe esse vídeo. Eu estou plantando, o apóstolo Paulo falou que um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu estou plantando, eu quero que você regue, me ajude a regar, para que Deus possa dar o crescimento dessa obra, né? Que Deus te abençoe. Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus possa abrir as portas das oportunidades para a sua vida. Você que se encontra num período difícil, de desemprego, né? Mas tenha fé que Deus vai abrir, Deus já está preparando uma porta para você. Basta você confiar nele. Confia nele, entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida ao Senhor, que mais Ele fará, né? Fique com Deus e até a próxima, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir.